Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari, professora de biologia aqui da Neuralia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa frente B. Sim, linda, maravilhosa. Galera, o que a gente estuda aqui nessa frente? O que a gente vai aprender aqui? Bom, a gente vai estudar sobre a origem da vida, a gente vai entender como a partir de uma primeira célula, então transformações foram acontecendo e dessas transformações foram surgindo ali novos organismos, que é o que a gente denomina como evolução. A gente vai estudar ecologia, a gente vai estudar botânica. Então veja, essa é uma frente que tem uma grande quantidade de conteúdos e que são super importantes aí para os vestibulares, mas também para a gente entender sobre o processo de transformações de tudo aquilo que acontece aqui na biologia. Eu particularmente amo, sou completamente apaixonada por tudo que eu vou explicar aqui para vocês. Inclusive, a ecologia é a minha área aí de mestrado, onde eu estudei a conservação da biodiversidade. Então, gente, ó, é meu xodózinho, tá? Não adianta. Eu preciso até me controlar, porque senão eu vou começar a falar e a gente vai. Mas, bom, venham aqui comigo. A gente vai então para nossa primeira aula, que é a aula sobre a origem da vida. Bom, galera, vamos lá. E antes da gente começar a entender sobre tudo que nós temos que falar aqui, eu quero que alguns pontos sejam desconstruídos para que essa aula faça sentido. Eu sei que quando a gente fala sobre esse assunto, e talvez você que esteja aí estudando já tenha visto em algum outro momento da sua vida, parece ser difícil, parece que não faz muito sentido, parece que pra que eu vou estudar? Eu vou pular esse tema e vou para os próximos. Só que essa aula, ela é fundamental para você entender tudo que vai vir, tanto das próximas aulas sobre evolução, por exemplo, quanto alguns conceitos que estão lá na citologia, lá no processo de formação das organelas. Então, aqui hoje, gente, é fundamental que vocês estejam atentos, que vocês estejam aqui comigo. E ó, eu prometo, se você estiver aqui mesmo, fixo aqui, concentrado, você vai terminar, vai finalizar essa aula e vai falar, cara, era isso, era só isso, não era tão difícil assim e entendi por que é tão importante. Então, vamos lá que a gente vai entender sobre a origem da vida. Bom, pra gente compreender como foi que tudo aconteceu, ou pelo menos, né, todas as hipóteses aí que nós temos e as possíveis explicações, a gente primeiro precisa aqui, galera, entender sobre quando foi que surgiu o nosso universo. É importante compreender essa linha do tempo, esse processo cronológico, para que as coisas realmente façam sentido. Então, veja só. Há quase 14 bilhões de anos, aconteceu uma grande explosão, denominada Big Bang, que foi o que deu origem ao nosso universo. Tudo bem? Tá. Bom, vou correr aqui, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui na nossa aula, mas só pra gente compreender aqui, pra você vir construindo o raciocínio comigo. Então, o universo, ele foi criado e aí há 4,6 bilhões de anos houve a formação do nosso planeta. Pensa, galera, que assim, quando houve essa grande explosão, durante muitos anos, nós tínhamos ali toda aquela massa, toda aquela energia ali ainda tentando se reorganizar. E foi a partir disso que nós tivemos o surgimento de alguns planetas. Dentre eles, nós tivemos aí a formação da Terra. E como que era a Terra logo em que ela foi formada? Bom, as condições não eram muito legais não, tá? Eram condições bem inóspitas. Então, por exemplo, a Terra era quente pra caramba, temperatura altíssima, uma grande quantidade de meteoritos, uma grande quantidade de raios, de descarga elétrica. Depois houve um resfriamento. Com esse resfriamento ocorre então a formação da crosta terrestre e também a formação ali, né, através da precipitação de um mar, de um oceano muito grande. Então, a gente já falou sobre o Big Bang, a gente já entendeu que depois de muitos anos aqui houve a formação da Terra e que essa Terra, ela não tinha condições tão favoráveis, tão legais assim. Beleza, então guarda essa informação. Aí vamos agora para um outro ponto. Qual seria o outro ponto? Para ser considerado um ser vivo, o que é que o organismo precisa ter?
Tipo assim, ó, quando eu penso nos animais, nas plantas, nas algas, nos fungos, nas bactérias, nos protozoários, todos esses organismos que são classificados ali dentro dos reinos, se a gente fosse listar as características que eles têm em comum, o que você colocaria? Ah, Mari, eu colocaria que todo ser vivo ele tem a presença de pelo menos uma célula, né? Pode ser uni ou pluricelular. Boa. Então, ó, vamos anotar aqui. Para ser um ser vivo, a gente precisa ter a presença de pelo menos uma célula. Ótimo. Tá, outro ponto importante é que esse ser vivo, ele tem que ter a capacidade ali de realizar as suas próprias reações. Então, ele tem o seu metabolismo próprio. E quando eu falo de metabolismo próprio, daqui a gente acaba já puxando outras informações. Por exemplo, se ele tem o seu próprio metabolismo, ele é capaz de respirar, né? De realizar ali alguns processos, como por exemplo, a respiração. Pode ser respiração aeróbia, pode ser anaeróbia, mas ele está conseguindo ali de alguma forma quebrar uma matéria orgânica e produzir ATP. Isso é respirar, né? Tá, beleza. Esse organismo, esse ser vivo, por ter um metabolismo próprio, ele é capaz ali de se nutrir, né? Então tem ali o processo de nutrição. Pode ser que ele realize algumas reações e consegue produzir o seu próprio alimento. Pode ser que ele obtenha esse alimento de fora, mas que essas reações são capazes de transformar aquele alimento. Mas é isso, tem capacidade de nutrição. Eles também conseguem crescer. Então, se ele tem o seu próprio metabolismo, ele é capaz ali de se dividir, por exemplo, e ou gerar novos, né, organismos no processo do seu próprio crescimento, ou simplesmente ter uma expansão celular, uma multiplicação celular, enfim, crescimento. E também, gente, a capacidade de se reproduzir, porque a reprodução ela é fundamental para a perpetuação da espécie. Tudo bem, beleza? Além disso, é muito importante a gente ressaltar que todos os seres vivos, eles têm capacidade de sofrer algumas transformações, como por exemplo, mutação, né? A mutação é um mecanismo que gera ali que gera transformações, e que essas transformações, elas são importantíssimas para o processo evolutivo. Então, quando eu penso sobre evolução, a evolução nada mais é do que uma série ali de transformações que aconteceram, que deram origem a algumas características, e essas características, elas são mais adaptadas sob aquelas condições, sob aquele ambiente. Tudo bem? Então, o processo aqui, ó, de transformações, porque automaticamente eu pego essa informação e eu junto com um ponto de sofrer, né, a evolução, de passar por um processo evolutivo. Galera, para ser vivo, eu preciso, então, bater esses pontos aqui, beleza? Aí, até aproveitando, se a gente vai lá para nossa ficha resumo, que, aliás, né, gente, tá linda, hein? Maravilhosa. Quando a gente vem aqui na nossa ficha resumo, a nossa primeira aula, tudo isso que eu falei para vocês, ó, tá aqui, ó, né, o que os seres vivos têm em comum. Então, todas essas características aqui, a gente listou ali, né? Então, nutrição, crescimento. Mari, mas é a homeostase. A homeostase é o equilíbrio. Então, o equilíbrio é porque ele tem o seu próprio metabolismo, ele realiza as reações a fim de manter um equilíbrio de todo o organismo, de toda aquela célula. Tudo bem? Beleza? Bom, e aí, galera, a gente tem duas informações aqui. A gente já entendeu sobre o processo de formação da Terra e quantos anos essa Terra tem. E a gente entendeu o que é que o organismo precisa ter para ser um ser vivo. E aí vem a pergunta central que vai mediar a nossa aula o tempo inteiro. Que pergunta é essa? A pergunta, galera, é essa daqui, ó. Como foi que surgiu a vida na Terra? Como surgiu a vida na Terra? E aí é o seguinte, se você não esquecer que é essa a pergunta central da nossa aula, tudo vai fazer sentido. Porque veja só,
O tempo inteiro, tudo que eu vou explicar e a gente vai ver as teorias aqui. Então, biogênese, qualquer teoria que você estude é uma teoria que está tentando, gente, responder essa pergunta. Como foi que surgiu a vida na Terra? A gente tem a informação sobre a idade da Terra, a gente tem a informação sobre o que é ser um ser vivo, e agora eu quero saber como foi que surgiu o primeiro ser vivo aqui na Terra. E aí, a partir disso, nós temos algumas possíveis explicações, algumas teorias. Bom, vamos primeiro classificar, deixar organizado, que a gente vem dando um checklist assim, já vi a primeira aqui, já vi a segunda, beleza? Bom, então, ó, a gente tem aqui a teoria, eu vou até aumentar, vou colocar mais um, porque vai ficar melhor de acordo com tudo que a gente vai ver hoje aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então bora lá. Então, a primeira teoria, tentando responder aquela pergunta, é a teoria da abiogênese. Beleza? A gente já vai entender o que é que essa teoria, né, como que ela tenta responder aquela pergunta. A segunda é a biogênese. A terceira é a panspermia cósmica. Lembrando que eu não estou falando na ordem cronológica. Eu não estou dizendo que primeiro veio a biogênese e aí depois surgiu a biogênese. Não. São todas essas, algumas, então, inclusive ao mesmo tempo, uma debatendo com a outra, mas todas elas tinham ali a ideia de responder a nossa pergunta central, que é como surgiu a vida na Terra. A quarta teoria fala sobre a evolução molecular. E a última é sobre as fumarolas hidrotermais. O que é isso, Mari? Calma que você já vai entender. Fumarolas hidrotermais. Então, veja, são as possíveis explicações para aquela pergunta. A abiogênese, a biogênese, a panspermia cósmica, a evolução molecular e as fumarolas hidrotermais. Tudo bem? Ó, se você ficou um pouco com medo, só para você entender, essas duas aqui, ó, elas estão super interligadas, tá? Essa última, ela vem como um plus, um estudo a mais da evolução molecular, você já vai entender. Bom, então a gente começa com a primeira, que é a biogênese. Galera, na biologia as palavras dizem aquilo que elas querem dizer, né? E aí fica fácil você entender o que seria essa teoria abiogênese. O A vem de negação, não. Bio é vida e gênese é formação. Então, nesse caso, nós estamos falando de uma teoria que quer explicar, que quer dizer que a vida na Terra pode ter surgido a partir de algo que não tinha vida, a partir de uma matéria inanimada, por exemplo, a partir do solo, da terra, por exemplo, a partir de uma mistura, de uma alquimia feita ali, e dali surgiriam novos organismos. Enfim, essa teoria da abiogênese, ela visa a explicação mediante de uma geração espontânea. De uma forma espontânea, pode surgir uma vida a partir de algo que não tinha vida. A galera que defendia a biogênese, eles acreditavam que existia ali uma força vital. Era uma força na Terra que era capaz de fazer algo, né? Tipo um solo ali, um mineral, um minério, alguma coisa. A partir dali surgir uma vida, e daí seria a primeira vida, e dela, então, né, surgiram todas as outras. Bom, você já sabe que não é bem assim, mas você tem que entender por que não é bem assim. Pensa, galera, que durante muito tempo, uma galera, assim, muito importante, foi super defensora dessa teoria, né? Então, Newton defendeu, Descartes defendeu, Valmont defendeu, Aristóteles, Nietzsche e tantos outros eram defensores ali, fiéis, e tentaram, inclusive, alguns deles, comprovar através de experimentos.
Então, vamos lá entender, vamos ver, não, a gente não vai ver todos, obviamente, mas os principais defensores e o que foi que eles falaram ou fizeram em relação a defender a teoria aí da abiogênese. Eu vou começar aqui, galera, falando de Aristóteles. Bom, Aristóteles, ele tem uma importância muito grande, né, em várias áreas aí da ciência, da filosofia, enfim. E ele viveu muitos anos antes de Cristo. O que Aristóteles dizia? Aristóteles, ele era um grande observador. Então ele observou e ele, através das suas observações, ele chegou a algumas conclusões, como por exemplo, ele viu que quando tinha uma matéria em decomposição, um alimento em decomposição, dali, depois de um tempo, surgiam alguns vermes. Então, o que ele deduziu? Ele falou, cara, através da decomposição, né, de um resto de alimento, por exemplo, que não é um ser vivo, eu posso sim ter a vida surgindo dele. Um outro momento, ele percebeu, por exemplo, que quando chovia, formavam aquelas poças, né, de lama, assim, poça d'água. E aí davam alguns dias, enchia de girino. O que ele pensou? Falou, cara, essa poça não estava aqui. Quando ela surgiu, a partir dela houve a formação do girino. Você, ser humano, sabe que não é bem assim, né? Você sabe que os anuros, então sapo, rã, perereca, essa galera, quando eles vão se reproduzir, eles procuram uma área úmida, né? Eles precisam de um local que tenha água. Então, assim, choveu, formou uma poça d'água onde não tinha. Todos os sapos vão pra lá, então vão os machos, vão as fêmeas, começa aquela vocalização maluca, porque é pra atrair mesmo, tá, galera? É um tentando atrair o outro, normalmente é o macho, né, tá ali tentando atrair as fêmeas, e aí copulam, colocam os seus ovos na água, ou em algum local bem úmido, daquele ovinho, eclode e vai sair o girino já na água. Esse é o processo, esse é o ciclo de vida, você aí sabe, mas ele não sabia. E ele observava, e observando ele realmente via os girinos, então para ele era isso. Né? Um outro ponto, ele falava, por exemplo, os peixes eles podem nascer da chuva. Começou a chover, formou alguma poça d'água e dali surgem peixes. Ele tinha até um experimento que colocava camiseta, não sei o que, enfim, um monte de coisa, e dali nascia um ser vivo. Gente, ele era um observador, ele não conseguiu fazer experimentos que comprovasse, mas ele observou. Tudo bem? Claro que ele estava errado, você sabe disso, mas pense que para a época era assim algo, né, revolucionário. Aí, muitos anos depois, já ali no século XVIII, um cara chamado John Needham resolve fazer um experimento. E aí esse cara fala o seguinte, olha, eu vou fazer um experimento em que eu vou comprovar que é possível, sim, a partir de algo não vivo, nascer um ser vivo. O que ele fez? Então vamos lá, vou dar um zoom aqui para vocês. Ele pegou alguns frascos, colocou o que a gente chama de caldo, suco nutritivo, né? Então tinha ali caldo de galinha, ele fazia uma mistura. Aí ele aqueceu esses tubos, tá? Ele aqueceu porque a gente já tinha informação aqui na época que o aquecimento, ele causava a morte dos micro-organismos. Então ele falou, eu já vou aquecer, porque aquecendo, o que tiver aqui vai morrer. E deixou aqueles frascos abertos por um tempo. Depois de um tempo, depois de alguns dias, o que ele percebeu? Que nos frascos eles estavam turvos e que então houve a presença de micro-organismos. Bom, para ele, naquele momento, o que tinha acontecido? Geração espontânea. Porque ele aqueceu, ele esterilizou o material. Mesmo assim, houve o surgimento de micro-organismos. Então, ele teve certeza que a partir de algo não vivo, poderia sim surgir a vida. Galera, a gente sabe que ele estava errado, né? O que você poderia falar aqui dos erros dele? Pode ser que ele não aqueceu por muito tempo, então tinham micro-organismos ali. E pode ser que, né, pode não, mas pelo fato dele deixar os frascos abertos, isso aqui, acabou levando, encaminhando do próprio ar, os micro-organismos que estavam circulando, eles entraram ali, encontraram as condições ideais, se proliferaram, e aí por isso que depois de um tempo tinham tantos micro-organismos, tá? Bom, mas vale lembrar que até então, a gente não falava muito bem de micro-organismos, sabia que tinha alguma coisa, mas não entendia muito bem ali o que era, tá? Já tinha
informação sobre, mas não entendia muito bem o que seriam esses micro-organismos por conta da microbiologia dos microscópios, que não eram tão desenvolvidos assim. Bom, mas beleza, tava errado. Aí, ao mesmo tempo que nós tínhamos aqui os defensores da abiogênese, tinha uma outra galera que falava assim, gente, pra mim isso não faz sentido. E não acho que é bem assim. Quem era, então, essa galera? O que eles estavam defendendo? A biogênese. Então, a biogênese é a nossa segunda teoria que tenta responder a pergunta, né? Como foi que surgiu a vida na Terra? E essa galera fala o seguinte, a geração espontânea está errada. Não é possível a vida surgir de algo que não tem vida. E aí, gente, nós tivemos vários defensores, tá? Então, o Redi foi um deles, o Linhock foi outro, né? Que tá, inclusive, ligado ali ao microscópio, à microbiologia, o Spallanzani e o grande, o principal foi Pasteur. Toda essa galera aqui, de alguma forma, influenciou, ou fazendo alguma observação, ou fazendo ali experimentos, só que foi de fato com o experimento de Pasteur que a gente conseguiu verdadeiramente postular que a biogênese estava correta e não a abiogênese, certo? Então, ele inclusive acabou sem querer tá criando um método de pasteurização que é utilizado na indústria alimentícia, que foi numa tentativa de comprovar que a geração espontânea não é viável. Bom, vamos lá então entender e falar um pouco sobre esses defensores aqui. A gente vai primeiro estudar o experimento de Redi. O que o Redi fez? Esse aqui ele é bem mais comum nos vestibulares, já apareceu ali algumas vezes, você vai entender o porquê que apareceu. Bom, o Redi, ele fez o seguinte, ele pegou, então, 3 frascos, colocou mesmo pedaço, mesmo tamanho, na mesma validade ali de carne, mas para cada frasco ele fez alguma coisa assim, em relação ao fechamento. Então, um frasco ele simplesmente não fechou. O outro frasco ele fechou com uma rolha. Aí o terceiro frasco ele fechou com uma gaze. Essa gaze, ela não permitia a entrada de, por exemplo, moscas, mas tinha um certo contato ali, né? Um pouquinho de ar conseguia passar por aquele local. Tudo bem? Bom, veja só. Redi, ele está aqui agora falando um pouco sobre metodologia científica. Vou até diminuir aqui para a gente comentar um pouco sobre. Lembra que a metodologia científica é uma sequência de eventos que nós utilizamos para conseguir desvendar ou compreender um determinado assunto. Então, primeiro você tem uma observação, você observa sobre aquilo, aí você cria uma hipótese para, né, ou melhor, você tem uma observação, você cria uma pergunta, tem uma dúvida sobre aquilo, aí cria-se então uma hipótese. Essa hipótese ela não pode ser baseada no seu achismo, né? Você vai buscar algumas referências científicas para postular, para chegar em algumas possíveis hipóteses ou alguma hipótese. Aí você vai para o experimento, vamos testar aqui agora, pega aqueles resultados, faz uma análise dos resultados e chega a uma conclusão. Isso é metodologia científica. Essa galera, então, começa de alguma forma a trazer essa definição pra gente, como que a ciência precisa seguir. Eu preciso de de uma sequência de eventos que sejam padronizados para que você possa de fato ter ali uma conclusão que seja viável, que seja aceita cientificamente falando, né? E veja, o Redi, ele acabou criando aqui o que a gente chama de grupo controle. O grupo controle é quando você, por exemplo, pega um grupo, sei lá, de plantas, por exemplo, em que eu não vou aplicar nada sobre elas, eu vou deixar elas ali naturalmente, porque elas vão servir de comparação com o meu grupo experimental, com a minha amostra experimental. Então, o grupo controle é aquele que eu não interfiro em nada. Ele vai ser usado para comparar com a minha amostra experimental. Então, veja, a gente pode falar aqui que o grupo controle seria esse frasco aberto, coloquei ali e deixei. E os outros, eu então fiz alguma mudança em relação à vedação e vou analisar. O que ele analisou? Quais foram os resultados? Redi percebeu que no frasco aberto, as moscas entraram, obviamente, ovopositaram, colocaram seus ovos e dali saíram as larvas. Então,
Na verdade, não é que as larvas surgiram da carne, mas aconteceu a passagem das moscas. Ele viu isso, ele anotou isso. E isso fica mais evidente quando ele compara com os outros dois. Era o mesmo pedaço de carne, que tinha a mesma validade, e nos outros dois não houve a formação das larvas. Por quê? Porque um estava totalmente fechado, então a mosca chegava aqui e não conseguia entrar, foi embora. E no outro, que tinha aquela gaze, ele percebeu que em cima da gaze tinham até alguns ovinhos e deles algumas larvas nascendo. Então a mosca até tentou entrar, ela foi atraída pelo cheiro, né? Aqui já tem uma dificuldade na atração do cheiro da carne. Aqui não, aqui ela foi atraída pelo cheiro, mas não conseguia passar, então colocou os seus ovinhos aqui. Então veja, ele chega à conclusão de que, olha, não é a carne que vai gerar essa nova vida. São seres que são atraídos por ela, colocam seus ovos e deles vão nascer as larvas. E é importante ressaltar que foi nesse momento que o William Rock ele consegue, então, através de microscópios, ele consegue encontrar, visualizar alguns micro-organismos que ele chamou de micróbio. Então, a gente tem a microbiologia avançando aí, com esse avanço, claro, dos microscópios também. Bom, então tá, nós estamos aqui com a galera tentando defender o que nós chamamos de biogênese. Aí, vem o Spallanzani. O Needham detestava ele, eles se odiavam. Por quê? Porque Needham falava uma coisa e Spallanzani falava, cara, você fez errado. Eu vou refazer o seu experimento. E foi o que o Spallanzani fez. Ele pegou exatamente o experimento de Needham e ele fez, né, muito parecido, só que ele mudou algumas coisas. Então vamos lá. Ele pegou ali os frascos, ele colocou aquela sopa nutritiva, igualzinho o Needham fez, só que ele aqueceu por mais tempo. Ele deixou mais tempo aqui no processo de esterilização. E aí ele fez o quê? Fechou, vedou. Então assim, eu vou matar o que tem aqui dentro e não vou deixar nada entrar. E o que aconteceu depois de um tempo? Nada. Não tinha nada ali dentro. Por quê? Porque o que estava naquele caldo morreu e nada conseguiu entrar. E aí ele fala, ô Needham, você fez errado o seu experimento, você não seguiu corretamente. Então, no seu caso, os resultados obtidos, olha só como foram diferentes dos meus. Tudo bem? Bom, galera, e aí a gente chega aqui no caso, no experimento de Pasteur, isso aqui já é século XIX, 1864, quando ele, então, vem com aí todo um experimento que vai, de fato, comprovar aquilo que a gente hoje já sabe, né? O que ele fez? Bom, vamos lá, vou dar um zoom aqui. Ele fez o seguinte... o Pasteur, ele então pegou ali um tubinho, colocou o caldo nutritivo e esse tubo ele tinha uma vedação que a gente chama de um gargalo, né? Uma vedação em forma de gargalo ou pescoço de cisne, mais conhecido é pescoço de cisne, é isso que a gente usa ali no termo técnico, né, de laboratório. E aí o que ele fez? Ele superaqueceu esse caldo, ele esterilizou esse caldo e ele também aqueceu uma parte aqui do gargalo, desse pescoço de cisne. Esse pescoço de cisne, gente, pelo formato dele, ele dificulta a passagem do ar, trazendo os micro-organismos. Ele serve como se fosse um filtro, tudo bem? E aí, com o aquecimento, ele acabou matando os micro-organismos que estavam ali. Na verdade, essa primeira parte aqui, ó, ele fez algumas vezes. Então, ele aquecia, aí depois resfriava. Aí, o que ele fazia? Aquecia de novo, aí resfriava. Aquecia de novo e resfriava. Que é o que a pasteurização faz. Ela faz esse superaquecimento e resfriamento, e é como se fosse esse choque que vai matar todos os micro-organismos que estão ali. Tudo bem? Bom, e aí, depois de um tempo, o que ele observou? Que não tinha micro-organismo nenhum. Então, tudo que estava ali possivelmente morreu e nada conseguiu entrar. Tudo bem? Aí, quando ele vem e quebra o gargalo, então ele fala, bom, isso aqui está esterilizado. Agora eu vou quebrar e vou permitir a passagem do ar. Aí, depois de uns dias, ele consegue observar a presença dos micro-organismos. Então, o que a gente vê? Que não é o caldo que vai formar a vida,
mas é o contato dele com o meio externo, e nesse meio eu tenho micro-organismos e são eles que encontram aqui as condições ideais para a proliferação. Tudo bem? Então, veja, com esse método aqui, galera, né, esse método de Pasteur, a gente acaba aplicando a metodologia científica, então seguindo, né, o passo a passo ali da observação, da pergunta, da hipótese, do experimento, da análise dos resultados, da conclusão. Você segue essa metodologia e também, sem querer, não era essa a ideia dele, mas dali veio o procedimento que a gente usa na indústria alimentícia, que é a pasteurização, que é você esterilizar por completo o alimento. Tudo bem? Beleza? Bom, então a gente fecha aqui, ó, vamos dar, né, o nosso checklist aqui. Duas delas. Vamos agora para a terceira, a panspermia cósmica. Ô Mari, o que é isso? Eu não sei se eu já ouvi falar. Então, sabe o que acontece? É o seguinte, deixa eu beber uma aguinha antes. Aliás, vocês já beberam água? Se você tá aqui comigo, provavelmente você já assistiu ou vai assistir a aula sobre água e sais minerais da Lari. Gente, ó, não se esqueçam, quando a gente fala sobre água, a água tem várias funções no nosso corpo, mas uma delas, que é crucial, é fazer o quê? É quebrar o ATP. Quando você produz o ATP, não basta ter ele no seu corpo, você precisa quebrar essa molécula energética. Tem que quebrar o ATP para liberar energia. E quem é que quebra? A água. Aí para pensar comigo. A gente tá aqui, ó, estudando, pensando. Nosso cérebro tá gastando ATP pra caramba. Tá ali, ó, fritando. Como que ele quebra? Ele tá gastando ATP, ele tá quebrando ATP. Ele precisa quebrar essa molécula para ter energia. Se ele precisa quebrar o ATP, se ele está quebrando esse ATP, ele está o quê, ó? Consumindo água, não é? Então, 2 pontos importantes. O cérebro, seu encéfalo como um todo, é um dos órgãos das regiões que mais armazena água, porque é a que mais gasta energia. Então, se vai gastar energia, tem que ter água para quebrar aquele ATP. E outro ponto, por que quando a gente estuda muito tempo, a gente fica com aquela dor de cabeça absurda depois? Porque você desidratou. Você usou a água para quebrar o ATP, para ter energia. Então, enquanto a gente está estudando, galera, é aqui, ó, bebendo água sem parar, hein? Bom, vamos voltar aqui, então. Te convenci que você tem que beber água? Convenci. Então vai, ó. Panspermia cósmica. Essa terceira aí teoria, ela diz o seguinte. Lembra que a pergunta é, como surgiu a vida na Terra? Para essa galera aqui, né, acho que teve um boom, assim, mais nos anos 2000, eles diziam o seguinte, a vida na Terra não surgiu aqui, ela chegou aqui. Eles acreditavam que alguns esporos presentes em meteoritos chegaram na Terra. Lembra que a gente falou que durante muito tempo a Terra tinha uma descarga muito grande, né? Descarga elétrica e também de meteoritos? Então, eles acreditavam que era isso. Então, assim, veio uma grande quantidade de meteoritos e acabou trazendo ali esporos. E a partir destes esporos é que nós tivemos o surgimento das vidas, né? Da primeira vida e depois, em consequência, das outras aqui na Terra. Galera, a gente até já encontrou um meteorito fóssil ali, de um micro-organismo, então isso poderia ser uma evidência, mas aí depois de um tempo descobriram que não eram micro-organismos que estavam naquele fóssil de meteorito, que na verdade eram sais minerais. Tá, então já começou a, né, ficar estranho aqui. E o que acontece? A panspermia cósmica, ela não consegue explicar muito bem sobre, por exemplo, como que esses esporos, que já era uma forma de vida, como que eles conseguiram sobreviver ao vácuo espacial, né? Então, quando os meteoritos caíram na Terra, até eles chegarem aqui, existe um vácuo. Como que eles sobreviveram a isso? Então, essa teoria você pode rejeitar, porque ela não tem muitas explicações, várias falhas, aquilo que era evidência já não é mais evidência, então tchau. Mas é importante você saber que existiu, e pra ser sincera, ainda tem uma galera tentando, tá? Comprovar, tentando estudar, mas por enquanto a gente não tem nada que evidencie, que fale, olha, pode ser plausível. Agora, a evolução química, essa daqui sim. Bom, então vamos lá. Que
nós estamos aqui num processo de compreender a seguinte pergunta: como surgiu a vida na Terra? E aqui agora vem uma explicação que traz muitas informações sobre como possivelmente isso aconteceu. Para a gente falar sobre esse processo aqui, essa teoria de evolução química, a gente precisa pensar em 4 grandes nomes: Haldane e Oparin e Miller e Urey. Então, o que acontece? Essa teoria, ela foi proposta por Haldane e Oparin. Eles deram a ideia, mas eles não conseguiram realizar experimento para comprovar. E a ciência precisa ser comprovada. Não basta a gente achar, né? Eu acho, vai ver que era assim. Por mais que eles não tiraram da cabeça deles, eles tinham ali, né, uma série de informações, mas eles não conseguiram comprovar com um experimento. Só que depois de um tempo, o Miller e o Urey conseguiram comprovar o que o Haldane e o Oparin tinham falado. Então veja, aqui a gente tem esses grandes nomes que vão de fato explicar. Então vamos lá para a gente entender. Como foi que surgiu a vida na Terra? Bom, o que essa galera aqui que defende a evolução química diz? Primeira coisa, a gente tem que entender como que era a Terra primitiva. Então, quais eram as condições físico-químicas? Bom, físicas, altíssimas tempestades o tempo inteiro, muitos raios, então uma descarga elétrica muito grande. Então tinha energia pra caramba aqui o tempo inteiro. E química, como eram as condições da Terra? Tinha muita amônia, tinha metano, enxofre, água na forma de vapor, tinha hidrogênio ali, não tinha o oxigênio bem no comecinho, tá, galera? O oxigênio é um gás que surge depois, mas assim, vou até deixar isso aqui anotado. Ah, já tá. Aqui, ó, ausência de O2. Mas é importante porque daqui a pouco essa informação, ela vai ser necessária para compreender um outro ponto, tá? Mas veja, essas eram as condições físico-químicas. Imagina a Terra assim, ó, recebendo muita descarga elétrica, muita energia, com esses elementos, tudo isso aqui foi gerando reações que acabaram levando à formação do que nós chamamos de sopa nutritiva. A sopa nutritiva era um oceano gigante, né? Um oceano, então era água ali, com várias moléculas orgânicas, bem simples, bem rudimentares. Por exemplo, alguns aminoácidos, alguns ácidos graxos, alguns nucleotídeos. Opa, que você já ouviu esses nomes. Você vai estudar bioquímica e na bioquímica a gente estuda a composição das principais moléculas orgânicas e inorgânicas dos seres vivos. Quando eu falo de aminoácidos, eu estou falando daquilo que leva à formação das proteínas. Quando eu falo de ácidos graxos, eu estou falando daquilo que leva à formação dos lipídios. Quando eu falo de nucleotídeos, eu estou falando daquilo que leva à formação do DNA e do RNA. Então veja, em um determinado momento da Terra, diante das condições físico-químicas, reações aconteceram que levaram à formação, né, das primeiras moléculas orgânicas, assim, bem simples, né? Tipo, a menor parte dessas moléculas. E aí, vem me acompanhando. Essas moléculas começam a se rearranjar, a se reorganizar e dão origem aos coacervados. O que é coacervado? Vem me acompanhando. Coacervado não é uma célula. Coacervado é tipo isso aqui, ó. Imagina uma estruturinha muito pequena, microscópica, que tem ali uma membraninha, umas 2 camadas de lipídios, tem água aqui dentro. Aí tem já algumas proteínas, né? Porque lembra, tinha uns aminoácidos, então algumas proteínas bem simples, bem pequenas, alguns, né, peptídeos. Com algumas estruturas que a gente poderia dizer que seria tipo um DNA ali, rudimentar, né? Os primeiros ácidos nucleicos. Esse conjunto a gente denominou de coacervado. Não era uma célula, mas era a primeira estrutura complexa que existiu. E essa estrutura complexa, ela veio dessa reorganização, desse rearranjo das substâncias que foram formadas na nossa sopa nutritiva. Você está entendendo por que o nome dessa teoria é evolução química? Sempre que você ver a palavra evolução, você tem que pensar em transformação.
Transformação. Eu tô falando de transformações. São reações que levam à formação de algumas substâncias que vão se transformar em outras, que vão se reorganizar em outra e assim por diante. Então, veja, esses 4 grandes nomes acreditaram muito nisso. Acreditaram que foram as condições fisicoquímicas da Terra que levou a um conjunto de reações que deu origem à primeira molécula complexa denominada coacervado, que não era célula, tá? Não se esqueça disso. E aí, gente, aqui só pra gente entender, né, que houve uma demonstração experimental exatamente disso, que aí foi o Miller e o Urey. Esses 2 caras conseguiram criar todo um aparato, uma maquinaria maluca e conseguiram colocar a mesma intensidade da descarga elétrica que a Terra recebia, os mesmos elementos, e aí através disso a gente tem a formação dessas primeiras moléculas orgânicas, o que vai comprovando aquilo que o Oparin e o Haldane haviam falado anteriormente. Tudo bem? Bom, vamos lá então, porque agora a gente começa a ir para uma parte 2 da nossa aula. Todo mundo entendeu aqui as teorias? Ó, vamos até voltar lá. A gente visa, né, a nossa ideia é responder a pergunta como surgiu a vida na Terra, a biogênese, panspermia cósmica, aqui tá toda errada, evolução molecular, e aí da evolução molecular vem vindo aqui comigo pra gente conseguir chegar nessa última aqui das fumarolas hidrotermais. Bom, então olha só, gente, a partir de agora, cadê? A gente já tem ali os coacervados, que era, na verdade, né, essas moléculas complexas com um monte de proteínas, lipídios ali. Essas estruturas, elas são, a partir delas, começam a acontecer, ocorrer transformações que vão dar origem à primeira célula. Então, o coacervado não era uma célula, não era um ser vivo, mas já era uma estrutura complexa, cheia de materiais ali orgânicos e inorgânicos e que sofre transformações e que dá origem à nossa primeira célula. Aí, como na ciência a gente descobre uma coisa e já vem com uma segunda pergunta, né? Depois que você chegou numa resposta, já vem várias outras perguntas. A próxima pergunta foi: tá, beleza, mas e essa célula aqui? Ela era autotrófica ou heterotrófica? Bom, vamos lá pra gente entender. Primeiro ponto, gente, vamos só relembrar, né, o que é uma célula, o que é um organismo autotrófico. O autotrófico é aquele que é capaz de produzir o seu próprio alimento, tá? Então, ele tem ali as suas reações que produz o próprio alimento. Já o heterotrófico não é capaz de produzir o próprio alimento. Essa é a pergunta, essa primeira célula, depois que eu já entendi como possivelmente surgiu a vida na Terra, como que ela era. E aí, eu vou só fazer um parênteses rapidinho para a gente conseguir seguir aqui com a nossa linha de raciocínio. Vocês lembram? Deixa eu ver pra cá. Cadê? Aqui. Vocês lembram que existem 4 grandes reações do metabolismo energético? Vocês vão estudar Scolari. Então, fotossíntese, quimiossíntese, respiração e fermentação. Como que eu posso agrupar elas e aonde elas se assemelham e aonde elas vão se diferenciar? Bom, é assim, ó. Primeiro eu tenho 2 grandes grupos. Aquelas reações que fazem a síntese da glicose e aquelas que fazem a quebra da glicose. Quem sintetiza a glicose dessas 4? A fotossíntese e a quimiossíntese. A fotossíntese vai utilizar, né, na presença da luz, que ela consegue produzir glicose. A quimiossíntese é na ausência da luz. Agora, quem quebra a glicose para conseguir produzir o ATP? Bom, quem quebra é a respiração celular e a fermentação. A respiração celular é o processo aeróbio, vai utilizar o oxigênio para quebrar a glicose. Tanto é que por conta da presença desse O2, a gente consegue, galera, quebrar totalmente a glicose. A presença do oxigênio faz você ter uma quebra total da glicose, extraindo o máximo de energia dela. Tipo, de uma glicose, 32 moléculas de ATPs. Em contrapartida, a fermentação é um processo anaeróbio sem o O2, então a gente não consegue quebrar totalmente a glicose, a gente tem uma quebra parcial. E aí, por conta disso, não quebra totalmente, liberam só 2 ATPs. Tudo bem? Bom, essas 4 reações são importantes para a gente continuar a nossa explicação. Então, vamos lá, gente.
voltando aqui, cadê? A hipótese heterotrófica, né? Então, é aquela que diz o seguinte, olha, essa primeira célula, ela era heterotrófica. Então, eles não eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles eram obrigatoriamente fermentadores. Opa, por que era fermentador? Lembra? Ó, como será que essa primeira célula conseguia quebrar a glicose? Respirando ou fermentando? Ai, Mari, não sei. Lembra que respirando precisa de oxigênio? Lembra que não tinha? Ah, então tem que ser fermentação. Então, obrigatoriamente, eles eram fermentadores, não tinha oxigênio no ambiente. Tudo bem? Tá. Então, eles obtinham alimento do meio e eles eram fermentadores. Só que com o tempo, a disponibilidade de alimento ela foi diminuindo, né? Afinal, é o que estava ali. Então, eles estão ali comendo, eles estão se proliferando, vai comendo, e uma hora diminui. O que acontece, galera? Como essa primeira célula, e a gente viu que todo ser vivo é formado por célula, logo consegue sofrer transformações, algumas dessas primeiras células foram produzindo algumas substâncias e realizando reações em que elas conseguiam produzir um pouquinho de alimento. Então pensa, nessa teoria aqui, ele diz o seguinte, eu tinha várias células heterotróficas. Algumas conseguiam produzir minimamente a glicose. Então, assim, elas conseguiam, de alguma forma, produzir um pouquinho de carboidrato, mas ainda era muito pouco para aquilo que elas precisavam. Tudo bem? Tá, beleza. Como foi ocorrendo a diminuição, né, da disponibilidade de alimento, eles acabaram, então, né, o que acabou acontecendo é que essas células que tinham essa capacidade de produzir ali um alimento, mesmo que pouco, estavam mais adaptadas. Então, elas acabaram conseguindo sobreviver àquela condição de falta de nutrientes, porque elas produziam, era pouco, mas pelo menos tinha alguma coisa. Então, a hipótese heterotrófica diz assim, que no começo eles tinham que obter o alimento do meio, eles eram fermentadores. Mas depois, só conseguiu sobreviver quem conseguia minimamente fazer essas reações de síntese de glicose. Daí surgem os autotróficos. Essa era a ideia de quem defende a hipótese heterotrófica. Porém, a autotrófica, ela tem um pouco mais de aceite na ciência, porque ela faz uma linha um pouco mais, que faz mais sentido. A hipótese autotrófica considera que essa primeira célula, ela conseguia então produzir o seu próprio alimento. E essas primeiras células, elas viviam num ambiente em que não tinha luz. Então, se não tinha luz, entre foto e quimiossíntese, elas eram obrigadas a realizar a quimiossíntese. Alguns experimentos e até alguns cientistas dizem que esse ambiente onde essas células autotróficas aí estavam, tinha muito ferro, tinha muitos elementos ali inorgânicos, que aí esses elementos inorgânicos elas conseguiam transformar em matéria orgânica. Isso é quimiossíntese, né? Quimiossíntese é pegar o inorgânico e fazer realizar reações até formar aquilo que é orgânico. Então, galera, por conta disso, a gente vem com uma sequência do surgimento dos processos energéticos. Primeiro, todo mundo era fermentador, né? Isso, inclusive, é algo que tanto heterotrófico quanto autotrófico, eles estão de acordo, porque não tinha, né, oxigênio. Depois surge um pouco, mas enfim, eles eram fermentadores pela baixa disponibilidade de O2. E aqui, nesse caso, eles eram quimiosintetizantes pela baixa disponibilidade de luz na Terra. Aí, depois de um tempo, algumas dessas células começam a migrar para algum local onde tem um pouco mais de luz. E aí as reações vão acontecendo ali e surge a fotossíntese. Quando a gente tem o surgimento da fotossíntese, qual que é o gás que a fotossíntese libera? É o oxigênio. Isso. Se ela libera o oxigênio, se eu tenho O2, qual é a próxima reação que pode surgir aqui? A respiração celular. Então, a sequência cronológica do surgimento dos processos energéticos seria exatamente esse.
E aí vem o que a gente chama aqui de fumarolas hidrotermais. O que acontece, galera? As fumarolas hidrotermais, depois vocês colocarem no Google, vocês vão ver várias imagens. São fissuras que existem no assoalho oceânico. E dessas fissuras, se você colocar no Google, você vai ver, tipo, parece fumaça saindo, só que não é, né? Tá lá embaixo, tá no fundo do mar. Dessas fissuras, elas têm um contato muito próximo com o magma, que libera vários componentes inorgânicos, libera ferro, libera cálcio, libera um monte de coisa, libera também outros orgânicos, libera CO2, enfim, libera metano. Só que esses gases, quando eles entram em contato com a água, formam o que a gente chama de fumarolas hidrotermais. E aquele meio, ele é muito parecido com as condições da Terra primitiva. Aquele meio tinha os gases, nutrientes, inclusive a falta de luz, como nós tínhamos na Terra primitiva. Então, essas fumarolas hidrotermais que a gente encontrou no assoalho oceânico, é como se você tivesse conseguido ali voltar a como a Terra era no início e então chegar muito mais próximo do que realmente aconteceu em relação ao surgimento e como eram as primeiras células ali, né, no nosso planeta. Por conta disso, galera, a gente ressalta a ideia de que essas primeiras células, elas eram autotróficas, quimiosintetizantes. Elas estavam num local onde elas conseguiam ter acesso ao componente inorgânico para produzir o alimento, mas não tinha relação, não tinha contato com a luz. Então, por conta disso, tinham que ser quimiosintetizantes. Tudo bem? E aí, para a gente fechar aqui a nossa aula, né, é bem interessante você pensar o seguinte. Eu até deixei, tá, aqui anotadinho para vocês em relação às evidências de que todos os seres, de todos os domínios, eles possuem genes que indicam que o ancestral comum vivia em um ambiente sem oxigênio, portanto a energia era retirada através de um gradiente químico. E aí, pessoal, para a gente fechar, qual é a ideia que a gente tem que ter da aula de hoje? Nós tivemos ali a formação dos coacervados, que eram, na verdade, uma molécula complexa, que sofre várias transformações, então passa pelo processo de evolução e leva à formação da primeira célula. A gente não tem muita certeza, mas um pouco mais aceito é que ela era autótrofa. Só que você pode ter certeza que ela era procarionte, tá? Ela não tinha núcleo, beleza? Já explico para você o porquê. E aí, a partir dessa primeira célula, a gente tem a formação das organelas, o que vai dar origem às células mais complexas, com mais estruturas. As evidências mostram que os primeiros seres vivos surgiram há cerca de 3,5 bilhões de anos. Eles eram unicelulares, procariotos e fermentadores. Por que eu disse para vocês que eles eram procariotos? Porque é o seguinte, imagina que você tem aqui uma célula e essa célula tem material genético dela ali disperso. Um grupo simplesmente permaneceu assim, né? Não mudou nada. Então, eu vou ter exatamente essa célula com o seu material genético ali. Então, é o que a gente chama de procarionte. Agora, um outro grupo passou por um processo aqui, ó, de invaginação dessa membrana. E por essa invaginação da membrana, a gente acaba levando à formação da carioteca, do núcleo. E aí eu tenho o surgimento de uma célula eucarionte. Então, a gente sabe que essa primeira célula, ela com certeza não tinha núcleo. O núcleo vem depois, vem por uma invaginação da membrana. Assim, galera, como várias organelas também tem essa origem, né? Essa torção da membrana dá origem a algumas organelas, como, por exemplo, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Tanto é que a composição da membrana plasmática é igual à composição da membrana dessas organelas, as organelas membranosas, tudo bem? É diferente do que aconteceu aqui, eu não vou entrar em detalhes agora, a gente estuda isso, vocês vão estudar depois em citologia, mas com o que aconteceu na formação das mitocôndrias e dos cloroplastos, né? Essas duas organelas vieram de uma relação simbiótica entre célula eucariota e procariota,
Então não tem a ver com invaginação da membrana, elas vieram de outras, surgiram de outra forma. Mas, no geral, a gente tem essa evidência comprovando aqui que, de fato, foi tudo por uma sequência de transformações de evolução. Olha o caminho que a gente fez para entender como foi que surgiu a vida na Terra e como a evolução, as transformações está o tempo inteiro ligada à explicação desse processo. Por isso que as próximas aulas vão ser sobre evolução. E aí, se aqui tá claro para vocês, o resto vai ficar fácil. Galera, vamos só resolver um exercício rapidinho que diz o seguinte, cadê, ó? Tá lá na sua ficha resumo, tá? Esse exercício 1, ele fala assim: sabe-se que a origem da vida se baseia em hipóteses. Entretanto, um grande pesquisador tomou parte das investigações acerca do assunto. O cientista Pasteur, ao fazer uso de um balão do tipo pescoço de cisne, desfez a polêmica causada pelas teorias a respeito da origem da vida. Nesse balão foi adicionado um caldo nutritivo, que após fervido passou por resfriamento lento que durou 48 horas. Após esse período foi evidenciada a presença de bactérias e fungos, depois que ele quebrou, né, o pescoço de cisne. Olha a pergunta. Em relação ao experimento descrito, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. Com aquecimento, houve a morte das bactérias e dos fungos primitivamente existentes no caldo. Tá errado? Não, né? Porque foi esse aquecimento que matou, que esterilizou. Isso aqui estava certo. Letra B, que vai ser a incorreta. O aquecimento impossibilitou às substâncias do caldo a capacidade de dar origem a bactérias e fungos. Gente, em algum momento o Pasteur falou que foi o caldo que deu origem? Tchau, tá errada. A incorreta é essa. Vamos só ver aqui a C e a D. Bactérias e fungos do ar não conseguiram passar ao longo do gargalo após resfriamento. Com isso, não atingiram caldo nutritivo, é verdade. E a letra D, todo ser vivo, na verdade, precede de um outro ser vivo. Isso também está correto. Pessoal, então a gente fecha a nossa aula, nós vimos a teoria, fizemos um exercício e agora é com você. Vamos lá para a apostila de exercícios, resolvam os objetivos, os dissertativos, escrevam, não percam a oportunidade de dissertar mesmo, a gente deixou até um espacinho para vocês fazerem isso e mandem as suas dúvidas para nós. Muito obrigada, um beijo e até a próxima aula.